E nessa sexta-feira o dólar tem uma nova sessão de queda frente ao real, já vai parecendo, sinalizando que vai buscar os 5,70. Nesse momento são R$ 5,72, uma queda de 0,8%. E a gente precisa entender o que é que está acontecendo, o que o mercado está observando, principalmente depois dos últimos passos do governo Donald Trump e das suas últimas declarações. Para nos ajudar nessa análise, a gente recebe nessa sexta-feira, aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas, Jason Vieira, economista-chefe da Lev Asset Management, nos fazendo companhia para nos ajudar a entender esse movimento. Jason, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada, nós é que agradecemos pelo seu aceite. Jason, vamos começando, ou vamos encerrando a semana, de olho nesses novos passos e declarações do sempre polêmico Donald Trump? Sim, hoje está mais calmo. Hoje foi um dia que talvez tenha tido menos notícias nesse sentido. Essa movimentação global, até por uma desvalorização do dólar hoje, ela tem uma intensificação um pouco maior por conta de dados nos Estados Unidos, mas toda a volatilidade que a gente observou durante as últimas semanas, elas em parte são bem baseadas nessa questão do Donald Trump. Trump, na verdade, apesar da polêmica, eu tenho usado bastante uma figura de linguagem que Trump é um cara que vem te perguntar as horas usando um porrete. E, na verdade, só está te perguntando as horas. Ele não está fazendo mais nada além disso. E é mais ou menos o que está acontecendo. Quando você vê que ele vem com toda a taxação, não sei o quê, o primeiro que vira e fala, vamos conversar, ele fala assim, isso aqui eu não vou taxar mais. É muito rápido. Então, vê-se efetivamente que a questão não é taxação. Taxação é inflacionário, gera problema nos Estados Unidos. Agora, com o novo parâmetro que ele está colocando, que é a reciprocidade, isso aí faz mais sentido. Porque a reciprocidade aí ele está querendo realmente reduzir a inflação dos Estados Unidos. Porque ele diz o seguinte: se você me taxa em certos valores, eu vou te taxar de volta também. E aí é um problema para o Brasil, é um problema para a Índia, que são dois países que exportam muito para os Estados Unidos. O Brasil, em termos de países, o segundo que o Brasil mais exporta é para os Estados Unidos. Óbvio que o segundo em si é o bloco europeu, mas é um bloco, não é um país específico. E você tem a China é o primeiro, mas relativamente próxima dos Estados Unidos. Então o Brasil depende muito também dos Estados Unidos, só que nós taxamos demais os Estados Unidos taxam a gente relativamente menos. E aí, se começar a se pensar em reciprocidade, ele só usou o Brasil de exemplo, ele não citou especificamente o Brasil, não há muitos detalhes desses últimos lançamentos que ele fez agora, Certo. fica-se a dúvida se e o quanto vai ocorrer. E o mercado já está um pouco vacinado. O mercado fica assim, tipo, vamos esperar acontecer, né? Porque boa parte, assim, entre aspas, ele recua, né? Eu digo entre aspas porque sim, ele recua, mas ele recua porque muito provavelmente a intenção dele era recuar. Mas não deixa de estar sendo super intensa essa movimentação toda, e nós vemos por quê. Porque, ó, se for pensar que faz 3 semanas que ele é presidente, né? Ufa! 3 semanas Sim. extremamente intensas, né? É um negócio que a gente vê muito isso, é essa característica do governo Trump. Eles são um governo muito intenso, muito cultural, muito aquela coisa, né? Mas eu acho que, assim, apesar dos pesares, ou seja, apesar de como está se desenhando as coisas agora, eu vejo, eu estou vendo um governo Trump com melhor qualidade do que foi o primeiro, pelo menos até agora. E isso se dá justamente por conta de talvez essa cautela um pouquinho mais apurada nesse momento, Jason. Talvez também olhando para a economia global com outros olhos, para as relações comerciais americanas também com outros olhos. Como você falou, o primeiro que fala, vamos conversar, ele fala, tá bom, vamos conversar então, deixa essas tarifas para daqui a um mês. Exatamente, exatamente. É eis o ponto. Então, já não preocupa tanto, que primeiro há cálculos que foram feitos no passado, que viram que as tarifações, quando teve o negócio da China, foi 0,2 do PCE, lá do PCI, que é a principal inflação que o Federal Reserve usa. Então, não foi um impacto tão monstruoso em termos inflacionários. Essa intenção deles do Doge, né, da redução de gastos de maneira bastante acelerada, isso é muito bom em termos fiscais. Então, isso também, de alguma maneira, está equilibrando toda essa situação. Ah, Essa brincadeira, eu acho que eles economizaram em uns 300 milhões de dólares por semana, né?
Eles têm a intenção de fazer 1 trilhão. É bastante. Mas, pô, é 300 milhões de dólares por semana. Imagina se a gente economizasse no Brasil 300 milhões de reais por semana, por algum motivo, a gente descobrisse que rapidinho, em um mês, a gente estava economizando 1 bilhão de reais, a gente 12 bilhões e tal. Mas eles vão acelerar isso. E isso pode se transformar em algum momento numa abertura para cortes de impostos dos Estados Unidos. Aí sim nós vamos estar falando de outra coisa, de um dólar mais forte, de uma atividade econômica mais alta, de um Federal Reserve mais hawkish, porque na verdade ele foi hawkish da última vez, mas ainda assim, aí nós vemos para os dados de hoje que nós tivemos nos Estados Unidos, e esses dados de hoje nos Estados Unidos, sim, eles têm um impacto, ah, tiveram um impacto considerável, porque os dados de vendas ao varejo vieram muito baixos. E quando saíram esses dados de vendas ao varejo muito baixos, eles jogaram o dólar global para baixo, via DXY, teve uma queda bastante acentuada do dólar. Sim. Você teve as treasuries também respondendo de maneira a ter um alívio bastante grande, ou seja, os títulos em todos os vencimentos das treasuries ganharam suporte depois que saiu o dado de produção industrial mais forte, mas pelo menos ali de 50 e pouco para 40, 4,50 e pouco para 4,40 e pouco, foi o dado nos Estados Unidos. Então, e aí nós temos um movimento no Brasil que o exportador conhece bem, né? Que é aquele movimento que você tem a saída começa em finalzinho de outubro, em novembro acentua, dezembro também, foi catalisado pelo governo por conta de todas as besteiras que eles falaram em relação àquela história do pacote, né? Infelizmente. Sim. O exportador, quando precisa mandar o dinheiro para fora, e o pessoal que tem empresas aqui no Brasil que precisam transmitir lucros e dividendos, nesse momento eles aceleram a saída do dólar, porque senão eles começam a perder dinheiro na desvalorização do real, né? Eles estão comprados em real, eles precisam se desfazer desse real o mais rápido possível. E logo depois, quando você tem a virada do ano, o exportador sabe bem disso, virou a chavinha, virou o contábil, começa a cair o dólar, e é o que está acontecendo agora. Nós temos aí pelo menos essa janela até mais uma semana, né? Tá? Óbvio, foi acentuado porque teve um desmonte de posições, alguns investidores aproveitaram, viram que o real estava muito desvalorizado a 6,20, 6,30, falaram, bom, está na hora de comprar, né? Vamos comprar um pouco de real. E aí você tem a conjunção de um carry trade, ou seja, um movimento que estão aproveitando as taxas de juros elevadas aqui e, naquele momento, a desvalorização do real frente ao dólar. A entrada, de novo, aí tem a questão contábil da entrada de dinheiro dos exportadores e também do pessoal de empresas estrangeiras que contabilmente precisam entrar o dinheiro. Então, pelo menos mais uma janela aí de uma semana, tem um suporte bom no pronto de 5,70. Vamos ver se isso sustenta, mas a gente só vai descobrir se vai haver uma ameaça desse dólar a 5,70 só daqui a uma semana. Era isso que eu queria entender. Então, daqui uma semana, a gente pode ver um novo cenário se desenhar para o mercado cambial, principalmente pelo que pode acontecer aqui no Brasil. Sim, sim. Porque ainda o dólar não está respondendo questões políticas de curto prazo, ah, não está respondendo aos eventos. Por enquanto, está tudo relativamente calmo aqui, apesar de que todos os picos que você vê aqui é sempre alguma besteira do governo. Algumas ocasiões é Trump, né? Mas essa valorização mais intensa do real, ela conseguiu se prevalecer nesse período. Óbvio, se não tivesse tido falado besteira lá atrás, provavelmente estaria 5,40, 5,50. Para o exportador até uma boa. Mas a gente sabe que tem aquele equilíbrio muito complicado de custo e receita, né? Então, acima de 5 e tanto, custo e receita acabam um anulando o outro, né? O ganho que você tem na venda da commodity num dólar elevado, você perde do outro lado, que você tem implementos defensivos, maquinário, semente, o caramba, tudo muito mais caro, né? E Então, o a que, gente sabe que o produtor tem esse desafio eterno da vida dele. E o que mais a gente tem agora, viu, Jason, é produtor fazendo conta, porque ele teve um momento ali do dólar acima dos 6, tendo de fazer decisões ali de vender ou não parte da sua produção, o que implica dizer que ele precisou decidir também se ia comprar insumos ou não. Vou E fazer agora. caixa, né? Exatamente. Então ele tinha que tomar decisões ali. Quem aproveitou para vender fez legal. Agora, quem comprou insumos naquele dólar e tá vendo esse dólar hoje de 5,72, hoje tá amargando a sexta-feira, Jason. É o que eu digo, é a briga eterna do produtor, como você sabe, né? É a Antigamente gestão. tinha. Você tinha minha consultoria, eu tinha minha consultoria que era do setor agrícola, agora a gente Sim. chegou a
Se não fosse a crise de 2008, mas a gente chegou a ter bastante sucesso, porque a gente atendia macroeconomicamente o setor agrícola. Sim, E na época, sim, sempre o que a gente buscava era pegar um filho de um produtor que estava um pouco mais interessado no business, sim. né? Botar esse cara para estudar no INSPER aqui em São Paulo, no Mackenzie, numa USP, ou coisa parecida, para estudar economia, estudar alguma coisa, para aprender a lidar com isso e poder ajudar o pai ali, que às vezes estava passando por um processo de profissionalização isso estamos falando 2007, 2000, lá, quase 20 anos atrás. Estava passando por um processo intenso de profissionalização e botando os filhos exatamente para cuidar disso. E aí, muito desse pessoal aí acabou virando até bons traders de câmbio, né? Que, óbvio, são traders de câmbio da própria família, do próprio business da família, mas eles estão sempre atentos a esses movimentos de virar, pai, compra agora, vamos agora comprar suplemento, tá na hora. Ah, não, não dá para segurar para baixar mais, porque é sempre assim, né? Quando Sim. tá caindo, precisa comprar. Não, vamos esperar ver se cai um pouquinho mais. E aí, quando tá subindo, tá 6,20, fala assim: ah, não, vamos esperar, de repente vai para 6,30. É. Eu conheço dois, tenho muitos amigos que são do setor agrícola, e eu brigo com eles direto. Falo, caramba, vende logo esse dólar, ô, balanço, caramba, compra logo esse suplemento, compra logo essa produção. É uma briga eterna, né? Mas eles sabem bem como é que funciona. E, E, e não e vai às vezes ser briga. diferente. E não vai ser diferente na safra que vem, né, Jason? Não vai, não vai. A gente tem uma expectativa boa de safra agora. Tem alguns desafios de curto prazo em relação a isso. Eu conversei com alguns produtores, alguns estão dizendo, pode ser uma safra boa, mas esse negócio de mega safra que o governo está contando aí Verdade. não é. É uma boa safra, né? Mas depois você tem intervalo, você tem safrinha, você tem várias coisas que estão acontecendo no meio do caminho. Está muito quente, ou seja, para algumas culturas não está legal, né? Tá a Sim. temperatura, alguns lugares ainda está chovendo de maneira. Tá uma desgraça, que está muito quente no geral. Está chovendo muito em algumas áreas e está chovendo pouco em outras, né? E tudo com muito calor. E aí um produtor que eu estava conversando, ele falou óbvio, ele é produtor de grãos, para ele calor ajuda, tal, água, chuva, temperatura, mas ele tem os vizinhos da fazenda lá que é produtor de hortaliças. Aí, Para ele, então, tragédia. pô, tragédia, tragédia, Tragédia. tudo encharcado. Não estava no ponto de colher do pé ainda, porque estavam pequenos, estava ainda precisando de caloria, estava precisando ainda de hidratação. De repente veio uma chuva excessiva, puta, murchou tudo no pé. Murchou tudo no pé. Então, isso afeta preço também, né? Então, nossa, assim, a gente sabe que é uma tarefa inglória o setor agrícola. A gente sabe muito bem essa série de desafios que eles passam, tudo. E até isso, até quando chove, pode ser um problema. Cana, se chover em excesso, você perde calorimetria da cana. Ela produz uma cana mais gorda, mas ela tem pouco açúcar, Pouco açúcar, né? sim. E, é, Então, e eu imagino, Jason, que isso esteja também na Aldo, sua análise recorrente, porque se nós, por exemplo, se a gente olhar agora para o mercado de milho, nós temos um mercado muito enxuto, né, uma relação completamente desequilibrada de oferta e demanda e um alongamento e um espaço para que cresça o programa de exportação de milho dos americanos e um espaço mais ajustado para o nosso. Vai atrasar a colheita da soja, nós já deixamos de embarcar um volume considerável em janeiro, deixaremos de embarcar um volume considerável em fevereiro. A chegada do milho vai se atrasar por conta da colheita da soja. Isso são as nossas exportações também ficando um pouquinho mais enxutas, o que mexe também na entrada de dólares no Brasil, na nossa balança exatamente. comercial, vai impactar o mercado cambial também. Exatamente, exatamente. Por isso que eu estou te falando que é só depois do dia 20, porque você tem uma Sim, artificialidade tá. do câmbio até o dia 20, que não dá para a gente contar com isso. Porque tem muita grana de exportador que está voltando, que não é grana de exportação, é grana de movimento cambial, de coisa Certo. contábil, Sim. que não é só ele, óbvio. Estou falando, tem de empresas voltando, tem carry trade, tem tudo isso. Mas a gente vai entender a influência do carry trade agora depois do dia 20, ou seja, na última semana do mês, que logo depois aí vem a desgraceira do carnaval, né? Exatamente. Aí, de novo, a gente para esse país, né, Jason? E aí, quando volta, a gente tem que ficar arrumando. É lógico, né? É lógico. Eu falo assim, eu brinco, né? Que o produtor ele não para nunca, né? O carnaval para eles é só mais um dia, mas Exato. quem trabalha para eles quer pular carnaval, né? Tem isso, tem isso. O Jason, agora me É. diga uma coisa: como é que a gente está olhando para os dados de inflação americana e brasileira? E claro, né, como que
também está impactando nesses mercados, porque, como você também pontuou mais de uma vez aqui, essas falas atrapalhadas do governo, elas atrapalham também o andamento do mercado e ajudam a criar essa artificialidade. Como é que a gente tem que olhar agora para esses dados de inflação, que na última conversa que nós tivemos era uma preocupação sua bastante forte? E continua porque você viu os dados aí do CPI que saíram, vieram acima Sim, das expectativas. A gente teve aí, quarta-feira, um CPI bem forte, né? Considerado bem forte. E esse peso do CPI, ele, na verdade, teve alimentação também, tá? Não foi um movimento só de núcleo. Ele teve um extra-núcleo bem considerável, dado o contexto que não pode ser ignorado. Então, se a gente pegar, quer ver, eu vou até pegar os dados para a gente ver aqui mais de perto. Ah, vamos lá. Ó, e aí que, óbvio, também a influência em alimentos, você teve energia subindo 6,2, gás encanado 1,8, gasolina 1,9, diesel 1,8 no mês, tá? Tudo isso influencia em alimento. sim. Tudo isso influencia muito. Serviços de transporte, alta de 1,8%. Então, já tinha uma alta de alimentos nos Estados Unidos, que ela continua de alguma maneira, ela teve um pequeno alívio só, mas você tem uma puxada muito grande daquilo tudo que é o entorno que cria o custo de alimento mais elevado. O último IPCA nosso também não veio bom. Ele veio um IPCA elevado, e esse IPCA elevado teve um peso de alimentos um pouco reduzido, porque, vamos lembrar, a gente tem um movimento agora de retenção de fêmeas na pecuária, né? Mas o movimento de retenção de fêmeas significa que você vai temporariamente reduzir a oferta, porque você não vai abater fêmea. Então, vai haver retenção das fêmeas, as fêmeas jovens, elas precisam entrar no processo de maturação, da maturação, cruzar e começar a ter bezerro. Não é agora que vai acabar o problema da carne. Talvez estabilize, mas não é agora que acaba o problema da carne. Sim. Então, já temos um problema de alimentos aqui no Brasil. Também todas essas intempéries que a gente está tendo em termos de temperatura elevada e chuva excessiva e chuva faltando em algumas áreas. Isso também tem que ser levado em consideração. São pontos muito relevantes que precisam ser postos na mesa. E junta isso com a gente falando de contrato de milho. Milho agora 510, né? Lá fora. Pô, porrada. Você está falando de trigo a 611, que ainda que não esteja no pico, a gente já pico aí a maio do ano passado, mas se a gente que você não esteja no pico, você está falando aí do pico de outubro agora. Ou seja, depois da barrigada que deu no começo do ano, de janeiro para cá, só está subindo o trigo. Custo na veia. Café não vamos nem falar, né? Esse Café não dá. deixa pra lá. Deixa Café não esse. dá nem para falar, porque do que a gente já está vendo no café, já tem gente projetando 20% a mais. Ontem eu Então vi já um está. analista falando que o mercado está colapsando no café. E é verdade, né, Jason? Porque você está tendo, assim, duas coisas. Uma está havendo, sim, um aumento de demanda, né? Então, você tem uma atividade econômica aquecida ainda nos Estados Unidos, você está com uma atividade econômica relativamente aquecida ainda no Brasil e no restante do mundo também. Não tem recessão no mundo. Não tem recessão no mundo, beleza. Mas aí você está tendo a plantação aqui no Brasil com problema. Questão de temperatura. Voltando a falar a questão de temperatura. Apesar de chover, você tem a questão de temperatura. Tailândia, outros problemas de outros países. Não tem como ser diferente, né? Aí o custo se mantém elevado. Então, café, então, mais outro problema. O boi gordo agora que está dando aí aquela estabilizadinha no 311 e tal. Ou seja, está estabilizando. Lembrando que bateu 350, mas veio de 200. Não é Sim, tá não. difícil. Pois é, fala, não, tudo bem, agora tá 320. Caramba, mas veio de 200. 200 não tem um ano que tá 200, o arroba. Então, tá muito caro o boi ainda. Sim. Então, e vai ficar, ou seja, ele só vai estabilizar. Eu não sei o que o Haddad resolveu falar de boi, dizendo que o problema do boi já estava sendo resolvido. É não entender do agro falar isso. É É verdade. literalmente não entender do agro falar isso. Tá? Então, o conhecimento é muito raso, às vezes, do governo, e isso me assusta um pouco. E eu acho que aí você tem alguns movimentos que já não são tão pronunciados, aí o açúcar está um pouco mais volátil, né? Mas dentro da volatilidade natural do açúcar, não tem. Tô falando do mercado internacional, né? Você não tem tanta volatilidade assim, até porque, pelo menos algumas culturas aí conseguiram não ficar com excesso de chuvas, aí deu algumas safras relativamente
estáveis, mas de resto você está tendo aí esse movimento, ou seja, é torcer para que a soja fique na faixa atual para não dar mais problema, Certo. né? Ela não voltar para 1.200, 1.225, que foi o que a gente viu no passado. O negócio é ela ficar nessa faixa de 1.050, é o melhor que acontece. Porque você já está com pressão no milho, você está com pressão no trigo, você está com pressão no boi, você está com pressão no café, pelo amor de Deus, né? Vamos. Jason, para a gente Porque às vezes o concluir, produtor não consegue, o produtor não está com estoque, né? Às vezes é isso. É outro problema. além de tudo, Jason, para a gente concluir, a gente frisa, portanto, e vai continuar tendo que acompanhar até depois do dia 20 para a gente entender que direção esse dólar vai tomar, certo? Localmente, sim, porque até o dia 20 a gente está relativamente imune a besteiras do governo, a movimentação externa, coisa parecida, tá? Por conta de fluxo, tá? O fluxo ajuda até o dia 20. Depois do dia 20 a gente vai ver quão sensível o câmbio vai ficar. Então vamos aguardar. Dia 20 dia 20 na verdade não, né? Semana seguinte, porque dia 20 a gente está falando basicamente da próxima 21, próxima sexta-feira. Então a partir do dia 24 nós vamos entender a sensibilidade do câmbio sem fluxo, ou com fluxo menos intenso. Vamos ver se vai se intensificar o fluxo de carry trade, porque na verdade esse período foi bem voltado a um movimento em que se ignorou muita coisa. Certo. Se ignorou muita coisa que foi falado, né? Você teve reações pontuais ali do câmbio, mas era a reação pontual do câmbio indo para baixo, né? Era sempre aquele movimento, né, de descendente, digamos Sim. assim, né? Então, agora vamos aguardar. Depois do dia 21 a gente vê se o pessoal está querendo ou não comprar real. Essa é a grande Fechado. questão. A gente se reencontra e atualiza essas informações. Jason, meu Fechado. amigo, muito obrigada. Você sabe, né? Adoro entrevistar você porque é análise, ó, pura, simples e didática, direto na veia do produtor. Obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom ter você com a Adeus. gente por aqui. Estamos aí, até a próxima. Até, Jason. Bom final de semana pra você. Até mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, vamos terminando com R$ 5,72, 0,9% de queda no dólar. Depois do dia 20, vamos entender se tem direção definida. Fato é que tem que olhar para Trump, tem que olhar para as trapalhadas do governo e, claro, como é que essas declarações vão todas deixando o mercado ainda mais volátil e incerto. A gente conclui por aqui esse boletim. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro para vocês. Segue a programação da TV Notícias Agrícolas. A gente se encontra mais tarde. Até mais.